Olá! Para quem está na jornada dos concursos, um tema que sempre aparece é a estrutura do Estado brasileiro. É um pilar, né? Então aqui a gente vai destrinchar esse assunto de um jeito bem claro, bem direto ao ponto. E o nosso roteiro é este aqui. A gente começa do conceito mais amplo, o que é Estado, e vai afunilando, passando pela estrutura federal, até chegar na parte mais prática, nos braços administrativos. Vamos nessa, começando do começo. Então, primeiro ponto, definir o Estado. Pode até parecer óbvio, né? Mas no direito administrativo, essa palavrinha tem um significado super específico. Confundir isso na hora da prova é um perigo, então vamos deixar tudo bem claro. Olha, quando a Constituição fala Estado, com E maiúsculo, não é do estado de São Paulo ou de Minas Gerais que ela está falando, não. A ideia aqui é muito maior. É o país como um todo, sabe? Aquela entidade soberana, independente, que representa o Brasil lá fora, no cenário mundial. E o nome oficial dessa entidade toda é esse aí, República Federativa do Brasil. E pode acreditar, cada uma dessas palavras tem um peso enorme e já dá pistas de como o nosso país se organiza. A gente já vai ver isso. Para um Estado existir, ele precisa se apoiar em 3 pilares fundamentais. Pensa comigo. Primeiro, o povo, que somos nós, os cidadãos, com nosso vínculo jurídico. Segundo, o território, que é o nosso mapa, o chão onde o Brasil exerce seu poder. E terceiro, um governo soberano, que é a cabeça, o comando que toma as decisões pelo país. Faltou um desses 3, já não é um Estado. Ok, seção 2. Agora que a gente já sabe que o Brasil é um Estado soberano, a grande questão é como é que ele se arruma por dentro. A resposta para isso está na nossa forma de organização, a estrutura federal. A nossa Constituição define o Brasil como uma federação. O que isso quer dizer? Que o poder não fica concentrado num lugar só. Ele é dividido, compartilhado entre diferentes peças do nosso quebra-cabeça. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos juntos, eles formam o que a gente chama de Pacto Federativo. E aqui, atenção, vem um ponto que é crucial e despenca em prova. Todos esses entes são autônomos, mas, cuidado, autônomo não é o mesmo que soberano. Soberano é só o Brasil, o país. Autonomia quer dizer que um não manda no outro. Não existe hierarquia entre eles. A União não é chefe dos estados, e um estado não é chefe de um município. Cada um tem suas próprias competências, suas próprias tarefas. Vamos para a terceira parte. Aqui, a gente precisa separar o joio do trigo, Estado, governo e administração. No dia a dia, a gente acaba usando tudo como se fosse a mesma coisa. Mas para passar no concurso, é fundamental saber a diferença entre quem decide e quem de fato bota a mão na massa. Para facilitar, vamos usar uma analogia. Pensa assim, o Estado é o corpo inteiro. O governo é o cérebro, é quem comanda, quem decide a direção. E a administração pública? Bom, ela é todo o resto. São os braços, as pernas, é o motor que faz o corpo se mover e executar as ordens do cérebro. É a engrenagem que faz a máquina funcionar de verdade. Agora, na seção 4, a gente vai entrar no como. Como a administração pública se organiza para dar conta de tanto trabalho. Existem 2 técnicas principais para isso, e entender a diferença entre elas é a chave para um monte de questões. A primeira técnica é a desconcentração. Aqui, a mágica acontece dentro da mesma pessoa jurídica. Pensa na União, por exemplo. Dentro dela existem os ministérios. Cada ministério é um órgão, como se fosse um departamento de uma grande empresa. A empresa, no caso a União, continua sendo uma só. Ela só distribuiu as tarefas internamente. Já a descentralização é o contrário. Aqui o movimento é para fora. O Estado pega uma tarefa e entrega para uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica que ele mesmo cria para isso. É como a empresa-mãe criando uma outra empresa, uma subsidiária. O exemplo clássico, a União criando o INSS, que é uma autarquia para cuidar da Previdência. O INSS não é um departamento, ele tem vida própria. E essa tabela aqui é o mapa da mina. Ela resume tudo de forma visual. Desconcentração, processo interno. Cria órgãos sem personalidade jurídica e a relação é de hierarquia, de subordinação direta. Já na descentralização, processo externo, cria entidades com personalidade jurídica própria e a relação é de vinculação, que é mais um controle, uma supervisão, não um comando direto. E para fechar, nossa quinta seção. Toda essa lógica de organização interna e externa, de desconcentração e descentralização, resulta nos 2 grandes braços da administração pública, a direta e a indireta. E então, funciona assim. A administração direta é o núcleo central do poder,
São os próprios entes políticos, União, estados, DF e municípios, com todos os seus órgãos internos. E a administração indireta? É toda a galera que nasceu da descentralização, aquele conjunto de novas entidades criadas para ajudar o Estado em tarefas específicas. E dentro dessa administração indireta, a gente encontra essas 4 figuras principais. São as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Cada uma delas tem um jeitão próprio de funcionar e um propósito diferente. Certo. Vamos trazer isso para um exemplo bem prático, do tipo que os examinadores adoram. Petrobras, Banco do Brasil, essas gigantes são exemplos clássicos de sociedades de economia mista. E por quê? Porque elas pertencem à administração indireta. Foram criadas pelo Estado, por descentralização, para atuar em áreas superestratégicas da nossa economia. E por que o nome mista? Porque o capital delas é exatamente isso, uma mistura de dinheiro público com dinheiro privado. Qualquer um pode ir lá na bolsa e comprar ações. Só que tem uma regra de ouro. O poder público sempre tem que ter a maioria das ações com direito a voto. Assim ele garante que o controle final continua sendo do Estado. E assim a gente fecha o nosso quebra-cabeça. Partimos da ideia de um Estado soberano, vimos como ele se divide em entes autônomos e como ele usa a desconcentração e a descentralização para se organizar, criando a administração direta e a indireta. A teoria por trás de toda essa complexidade é buscar mais especialização, mais agilidade. Mas fica a reflexão final. Na vida real, na prática, toda essa estrutura acaba gerando mais eficiência ou mais burocracia? Uma boa pergunta para se pensar.